Seu Robson Luciano Rinaldi, boa tarde. Boa tarde. Seu Robson, nós convidamos o senhor novamente para vir depor aqui na comissão que trata da escola professor José de Toledo de Mendonça, porque surgiu alguns fatos aqui que nós gostaríamos que o senhor esclarecesse. Eu queria informar o senhor que o senhor está aqui para ser ouvido como testemunha e como tal o senhor tem a obrigação de falar a verdade, sobre pena de responder por falso testemunho. Eu vou ler aqui o cabeçalho da ata que nós vamos, da audiência que nós vamos fazer agora. Ata de depoimento verbal do Sr. Robson Luciano Rinaldi na Comissão Parlamentar de Inquérito aberta com o escopo de apuração de infração político-administrativa de agente do Poder Executivo no pagamento antecipado de valores à empresa responsável pela reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental, professor José Toledo de Mendonça, sem conclusão de etapa da obra, instituída pela Resolução 4/2015, depoimento prestado em 14 de dezembro de 2015, às 16 horas. Então, o senhor tem conhecimento do que traz o senhor aqui, tá? Sr. Robson, outra oportunidade que o senhor esteve aqui, o senhor me esclareceu a forma que funciona ali o pagamento das obras dentro da prefeitura. Que a empresa faz a solicitação, essa solicitação vai para a Secretaria de Obra, correto? Planejamento, obras ali, fica tudo meio junto. Planejamento, obra, e depois o engenheiro faz o atestado dessa obra e encaminha para o senhor, para o setor de contabilidade, Secretaria de Contabilidade, que aí está a Secretaria do senhor. Sim. E a partir daí é defragado o processo de pagamento da empresa, correto? Na oportunidade também, o senhor nos disse que assim que costumeiramente estava presente na Secretaria de Planejamento, na Secretaria de Financeiro, onde é a pasta do senhor, estava presente o senhor Davi e o senhor Ney, conhecido como Ney do Açúcar, que era secretário de obra e adjunto, procurando agilizar o pagamento das empresas. A pergunta nesse caso para o senhor é o seguinte: além do senhor Davi e o senhor Ney, algum outro funcionário procurava a secretaria para agilizar esses pagamentos? Que eu me recorde, não. A fim de agilizar, não. Às vezes assim o engenheiro vinha trazer o atestado pronto, mas não com finalidade, só porque ele tinha terminado o serviço dele, ele vinha trazer ali, mas em questão de agilizar o pagamento, comigo pelo menos nunca procuraram. Não sei. Nunca procurou, além do seu Davi e o senhor... Eu Ney do Açúcar. Também não procurava para acelerar, mas eles ajudavam ali. Ajudavam não, eles interferiam no processo ali para que fosse mais rápido, né? Não que eles pressionassem para ser pago o processo. O senhor prestou um depoimento espontâneo lá na prefeitura? Sim. Lá com o departamento jurídico? Sim. Nesse depoimento do senhor, eu vou ler aqui um trecho do depoimento do senhor que diz o seguinte: destaca que após a emissão do atestado, o engenheiro comparecia ao departamento de contabilidade e solicitava o pagamento, argumentando que as etapas em questão haviam sido concluídas e, diante disso, inquiria acerca da liberação dos valores para pagamento. Isso o senhor disse lá na prefeitura? Sim. E o senhor retira isso? Não. Aí o senhor fez uma pergunta, eu entendi de uma forma, vou esclarecer então esse fato aí. Quando desse pagamento de 200 mil lá, que é o que está nessa questão aí, foram em 4 etapas, 4 pagamentos foram feitos. Então esses 4 pagamentos que eu disse isso daí. Eu também estava perguntando no geral da obra como funciona no setor de pagamento. Então no geral nunca interferiu. Nesse aqui, como o pagamento foi feito, se o senhor olhar as datas, o senhor vai ver, foi feito um em janeiro, os outros em fevereiro. Esses pagamentos em fevereiro era o engenheiro que falava assim, ó, pode liberar a segunda nota porque já está executado o serviço. Nessas 4 aí. O que o senhor disse aqui não foi isso. O senhor disse aqui, ó,
destaca que após a emissão dos atestados, o engenheiro comparecia ao departamento, o senhor não disse que compareceu. Então, eu acho que na redação aqui, na redação aqui talvez não tenha ficado como eu quis dizer. Então eu retiro o que está dito aqui e onde eu estou falando para o senhor. O que aconteceu foi, nessa medição da última nota, como ela não foi paga a nota integral de uma vez, as notas de uma vez só, ela tinha as 4 notas emitidas em dezembro e os pagamentos foram realizados em janeiro e em fevereiro. Nesse caso específico foi feita a autorização do engenheiro conforme está dito ali. Conforme ele media lá e falava que estava pronto, ele autorizava para fazer o pagamento. Nesse caso aqui? Nesse caso aí. Que os pagamentos foram 4 um em janeiro, os outros 3 em fevereiro, se eu não me engano. Nos demais, não. Nos demais só vinha o atestado junto com o Davi e o Ney que traziam lá para gente. E aí nos demais é o Davi e o Ney que procuravam a secretaria. Aí em todas as obras... Todas as obras normais eram um padrão só. Eles faziam isso. No caso do dolo foi especificamente nesses quatro pagamentos. Isso. Tá. Quando foi emitido esses 4 pagamentos, emitido as notas desses 4 pagamentos, que precisava sair lá o atestado do engenheiro, nós tínhamos no final do ano de 2014, nós tínhamos resolvido a questão da porcentagem dos 25% de aplicabilidade na educação? Olha, no final do ano sim, mas quando começou essa história, voltando um pouquinho para trás, quando o Guto assumiu a prefeitura, no final do mês de outubro, a gente tinha uma perspectiva de que precisaria ser gasto um valor a mais na educação para atingir os 25%. Então foi feita uma reunião, na sala de reunião lá, não me recordo todos os presentes, mas eu sei que estavam, o Davi estava presente, o Ney estava presente, o Bora estava presente. Eu acho que o Guto estava presente, não me recordo, mas eu tenho quase certeza que ele estava presente. E aí nessa foi feita uma conversa, tinha mais pessoas em relação também, acho que do compras, alguém estava presente. Então a gente foi apontado enquanto financeiro, que a gente conhecia a informação, não tinha informação, foi apontado para o prefeito que tinha que intensificar o gasto na educação, senão corria o risco de não atingir os 25%. E foi feita uma sugestão que então, como tinha algumas obras em andamento, que era essa obra em questão, mais a Secretaria de Educação e mais a obra da Inês Ramalho lá, que se desse um up nessas obras, desse uma intensificada nessas obras para que tivesse, no final do exercício, um valor a ser pago para poder ajudar no valor do ensino. Então foi essa conversa. Tá, aí depois, quando chegou quando fechou o mês de dezembro, aí quando fechou com os pagamentos que tinham sido realizados, já não era mais necessário. Então por isso que não foi nem pago dentro porque só vale para o ensino as despesas pagas até 31 de janeiro. A partir de 31 de janeiro já não vale mais para aplicação no ensino. Então, por isso que não foi nem pago, porque depois já foi verificado que não... Tá, então a emissão da nota, a emissão do empenho, o laudo do engenheiro aqui, até que foi emitido até o dia 31 de dezembro, ele tinha essa finalidade de resolver lá a questão dos 25%. Isso, na verdade não é que essa nota específica assim, era um serviço que era para ser feito, né? Ninguém pediu para tirar uma nota para cobrir os 25%. Foi falado era para fazer o serviço e apresentar a nota daquilo que tivesse sido feito. Aí quando trouxeram a nota, entendeu-se no setor competente da prefeitura que aquilo era um serviço já realizado. Só depois que foi saber que não tinha sido realizado. Não que você falasse, não, tira uma nota para cobrir aqui. Não foi isso. Faz o serviço, foi determinado para os setores responsáveis. Cuida do serviço andar e o que der de medição até o final do ano ajuda na aplicação do ensino. E assim foi apresentada essa nota depois. Então, aí o senhor tem conhecimento das sucessivas paralisações que essa empresa fez essa obra? Não, porque o setor não acompanha isso daí. O setor que eu trabalho financeiro não acompanha andamento de obra. Ele acompanha só os pagamentos. Para mim está vindo lá atestado, eu estou entendendo que a obra está andando normal. O senhor tem acesso ao processo de licitação? Não. Só quando ele vem na contabilidade para fazer... Na contabilidade de processo de licitação não vai. Vem antes da licitação que vem o pedido de informação de saldo, que é o início da licitação, que é a requisição, as cotações. O processo de licitação tramita pelo compras.
de administração, é outra secretaria, eu não participo dessa. Bom, então nessa reunião que vocês fizeram, vocês combinaram que precisaria gastar mais... Isso, mais dinheiro na educação. Mais dinheiro na educação para Isso. poder atingir os 25%. Isso. E aí houve essa emissão de nota, esse processo... Aí ele foi falado lá que era para acelerar a obra. Quando chegou no final do ano, ele trouxe as notas falou assim, ó, o que fizeram lá na obra foi isso aqui. Como ele trouxe as notas, apresentou, a gente foi e registrou essas notas como serviço realizado. Era de conhecimento do senhor se em dezembro essa obra estava em andamento ou estava paralisada? Não tinha conhecimento não. Nessa reunião não foi falado nada, não. Além desse gasto que seria feito nessa obra, seria feito algum outro gasto? Tinha o planejamento de acelerar algum outro gasto? Nessa reunião foi citado 3 obras, que estava em andamento a Secretaria de Educação, que era uma outra empresa que estava fazendo, estava em andamento, e a outra obra que é da mesma empresa, que é a Inês Amário. Então era para falar para o pessoal dar uma acelerada nessas 3 obras, para fazer uma medição no final do ano, para ajudar no ensino. Tá. O senhor chegou a orientar o secretário de obra que era para... que era para tirar uma nota de 200, que precisava tirar uma nota de 200 mil reais e gastar 200 mil reais nessa obra especificamente para atingir esse valor? Não foi falado em valor. Foi falado do jeito que eu estou falando para o senhor. Orientou que tinha que gastar um dinheiro. Não foi falado em valor. Não podia falar para ele gasta 200 mil ou gasta 100 mil. Nós falamos que pegou lá assim o empenho da empresa. Tinha um saldo de empenho, não vou me recordar qual era o saldo. Era maior que 200 mil. Porque ainda tem um saldo lá ainda para ser pago que não foi. Pegou o saldo e falou, nessa obra aqui tem um saldo de X, nessa tem um saldo de X, nessa tem um saldo de X. E o senhor lembra qual era o saldo dessa obra? Não me recordo. Não se recorda? Chegou a surgir a possibilidade dentro do setor, tanto da Secretaria de Obra como da Secretaria de Finanças, que era a pasta do senhor, a forma de fazer esse pagamento, a forma de tirar nota, de como executar essa operação para poder chegar a esses gastos, a esses valores? Não. O que foi falado foi só que precisava gastar e trazer as notas, é procedimento normal. Trazer as notas, se tivesse serviço realizado, pagar até 31 de janeiro. A única coisa que foi falado. Agora, forma de pagamento, não. O senhor não orientou o secretário de obra para desmembrar isso em 4 notas, esse valor de 200 mil reais, em 4 pagamentos, em 4 atestados? Não, 4 atestados não. Tem por quê? Porque o serviço é um sonho, não tem sentido pagar 200 numa nota só, 200 em 4 notas. Para a contabilidade é o mesmo trabalho, é o mesmo serviço. Tá, mas para pagar uma nota de 200 mil, você precisa ter um item na planilha de obra, no projeto, sim, mas custe 200 mil. Sim. Não, porque se eu tiver a planilha lá, eu vou planilhar até onde dá 200 mil. Não preciso ter um item que dá 200 mil. Eu vou pegar a planilha, vou doar até o Z, na hora que somar 200 mil, eu fecho a planilha e tiro uma nota. E faz um pagamento só? Faz um pagamento só se tiver disponibilidade. Chegou a surgir essa possibilidade de fazer um pagamento só? Não, que eu me lembre, não. Fazer um pagamento só de 200 mil? Não, porque a prefeitura não tinha nem acho que caixa suficiente para isso. E como que pagou? Você não tinha caixa, como que pagou? Não, pagou, mas não pagou à vista. No ano seguinte. No ano seguinte. Foi pago depois, conforme foi tendo caixa da prefeitura, foi fazendo os pagamentos, que foi janeiro e fevereiro. O senhor sabe quem que levou ao conhecimento do prefeito que tinha havido esse pagamento desse serviço não prestado por essa empresa? Não. O senhor chegou a conversar com o prefeito sobre isso? Cheguei a conversar com o prefeito, ele me chamou depois na sala antes desse depoimento aqui, e nós conversamos, mas não sei quem falou para ele já. Durante essa conversa que o senhor estava tendo com o prefeito, alguma pessoa presenciou, alguma pessoa adentrou a sala, acompanhou? Na primeira conversa que tive com ele, não, depois o Alexandre, que é do jurídico, estava presente, que já estava com esse processo na mão já. E na primeira conversa? Na primeira conversa foi só eu e ele na sala, até eu que pedi para falar com ele, conforme está no depoimento aí, que ele havia dito que eu tinha feito supostamente haveria dito que eu tinha feito uma armação contra ele, aí eu fui lá para tirar satisfação. Sr. Robson, vamos ver o seguinte, olha,
Nós temos algumas informações aqui que dá o seguinte: ou as outras pessoas que estão depondo estão mentindo, ou o senhor está faltando com a verdade, o senhor está mentindo, porque o que nós temos aqui não é isso que o senhor está dizendo, principalmente com relação à questão do pagamento. Então eu vou voltar a alertar o senhor novamente, que o senhor está aqui para ser ouvido como testemunha, e como tal o senhor tem a obrigação de falar a verdade. Tá? Sobre pena de responder sobre outros crimes, o crime de falso testemunho. Tudo bem? Estou tranquilo. Então tá bom. Vamos voltar nessa questão do pagamento. Houve a reunião lá na sala de reunião que estava presente o senhor, o secretário de obra. O senhor não sabe, não pode afirmar com certeza, mas quase certeza estava presente o prefeito. Que vocês discutiam a necessidade de fazer gasto para atingir os 25% da educação, correto? Certo. Afirma isso? Sim. Tá. Esse gasto que era para ser feito na educação, especificamente nessa obra, não surgiu a possibilidade lá, não foi, o secretário de obra não foi até o engenheiro e pegou um atestado, para pedir um atestado para o engenheiro, e o engenheiro não quis fazer um atestado só. E aí o senhor orientou o secretário de obra a desmembrar isso em 4 pagamentos? Olha, eu não me recordo de ter acontecido dessa forma, não. Eu participei da reunião, a gente conversa bastante coisa. Pode até ser que tenha conversado alguma coisa nesse sentido, mas eu não me recordo de ter orientado a pessoa. Pode ter uma conversa informal de corredor, alguém passou, parou, perguntou, só como é que faz aqui dando certo? Falei, então, mas que eu falo assim, que nessa reunião especificadamente, saiu de lá com uma orientação para fazer dessa forma, já, vamos dizer, planejado isso, vai lá, faz assim, divide em 4 parcelas, alguma coisa assim, isso não me recordo. Pode aí depois, no decorrer do exercício ali, se num corredor alguém me encontrou, falou, Robson, não deu certo fazer a nota lá, posso fazer em 4? Aí eu falei, pode, mas isso daí pode ter sido acontecido, mas eu não me recordo disso daí não. Também não estou falando que não fiz isso daí no corredor, não estou falando que eu não fiz na reunião. Nessa reunião que foi decidido lá, eu não fiz agora. Porque a gente conversa com todo mundo no corredor. Talvez alguém me perguntou no corredor, pode fazer 4 notas? Posso ter falado isso daí no corredor, mas não na reunião. Tá, e na reunião que o senhor teve com o prefeito, quando o senhor levou ao conhecimento dele que tinha havido o pagamento do serviço não executado nessa obra, o senhor se recorda mais ou menos que data que foi, quem que era o prefeito? Não, isso daqui foi agora, na data desse depoimento aqui, que eu conversei com o Guto. Não, a primeira vez que o senhor conversou com ele. Não, eu só conversei com o Guto nessa data aqui. Não conversei antes com ele, a respeito dessa obra. Foi nessa data aqui, nessa data não, uns dias antes dessa data aqui, foi agora quando ele assumiu a prefeitura agora. Uns dias antes eu conversei com o Dório no corredor, sobre essa conversa que ele falou que eu tinha armado contra ele. Aí eu pedi para falar com ele, ele me atendeu, eu expliquei a situação para ele, falei, Guto, eu não armei contra ninguém e não quero responder por isso, então eu acho que o senhor deve abrir um administrativo para a gente esclarecer os fatos. E aí ele abriu o administrativo e pediu se precisasse fazer o depoimento. O senhor acabou de dizer para nós anteriormente que o senhor falou com ele por 2 vezes. No mesmo dia, uma vez nós sozinhos na sala, eu entrei, quando eu falei que era a respeito desse assunto, ele conversou comigo, eu falei que eu queria tirar satisfação, porque tirar satisfação, modo de dizer, entre aspas, né? Eu queria esclarecer a história, porque tinha ouvido uma conversa que eu não gostei no corredor. Em seguida ele pediu para o Alexandre entrar na sala e já começou esse processo aqui e pediu para fazer o depoimento de forma espontânea aqui. A primeira vez que o senhor conversou com ele já tinha conhecimento do ocorrido? Já tinha conversado com o Dório, porque ele me falou depois na sala, que já tinha conversado com o engenheiro. Já na primeira vez que o senhor conversou com ele, então não foi o senhor que levou a notícia para ele? Não. O senhor sabe como que ele obteve essa notícia? Não sei. Como que isso chegou até ele? Não sei. Com relação ao gasto das outras obras que vocês precisavam fazer para atingir lá os 25% do orçamento, isso chegou a ser executado? Como que vocês chegaram aos 25% do orçamento? Não, os 25% lá no final, quando fechou os 25%, só com o gasto de dezembro, realizado em dezembro, com folha de pagamento, 13º, não sei o quê, encargos sociais e outras coisas, ele já atingiu o valor. Já chegou no final de dezembro, já tinha atingido 26, alguma coisinha lá. Então não era mais necessário o pagamento com o prazo de 31 de janeiro para poder fazer essa aplicação no ensino. E como a prefeitura não estava com caixa, então foi pago parcialmente e pagou o resto em fevereiro.
O senhor tem conhecimento de um ofício que o prefeito fez para essa empresa no meados de dezembro, pedindo que ela retomasse a obra num prazo de 48 horas? Não. O senhor não tem conhecimento? Não vi esse documento. O gasto das outras obras foi executado para poder atingir lá os eu não lembro quantas notas tiraram no mês de dezembro. Eu podia precisar levantar essa questão da contabilidade lá. Eu não vou conseguir lembrar de cabeça agora. Sei que tinha notas que foi pedido para tirar. Eu não vou saber falar em qual obra que tirou, chegou a emitir nota ou não. E essa obra também estava envolvida nesse Está envolvida também. Está envolvida também, sim. Vocês iam fazer lá um gasto na educação para poder dar um valor lá. Chegar lá e gastar lá quanto fosse possível para aumentar o valor da aplicação no ensino. O senhor lembra a data mais ou menos dessa reunião que vocês fizeram? Deve ter sido começo de novembro. Começo na primeira, segunda semana de novembro deve ter sido. Não, a maioria das minhas perguntas era relacionada a isso daí mesmo. Mas Você já questionou já, não tem nada a perguntar. Robson, então quer dizer que no começo do mês de novembro vocês já tinham conhecimento que para fechar os 25% da educação que vocês tinham que executar alguma obra, algum serviço para poder fechar os 25%. Isso, sim. E quando emitiu essas notas, nesse valor aproximado de R$200 para poder fechar os 25% do orçamento da educação, aí o senhor tinha algum conhecimento se tinha executado esse serviço? Se não tinha executado esse serviço? Não tinha conhecimento. Depois, para efeitos, eu entendi que tivesse sido executado, porque veio a nota, veio os atestados, já entendeu que tinha sido executado e foi feito o pagamento. Não foi que nem questionado nada a respeito. E o senhor, como na área que o senhor trabalha, o senhor não vê assim nenhuma curiosidade de antes de fazer esse pagamento, de ter o cuidado de ver se essas notas se tinham sido executadas de serviço, tratando-se de execução de obras em andamento? Olha, eu nunca fiz quando eu estive na finanças, verificação de nada nesse sentido, por confiar nas pessoas que estavam trabalhando. E como tinha essa conversa anterior, que a gente já sabia que viria um valor para ser pago nas obras em virtude dessa aplicação, eu entendi que era uma obra já executada em virtude de ter essa conversa. E quem que tinha conhecimento de que esse percentual que teria ser executado na Toledo de Mendonça, para emitir essa nota, se ele teria sido executado para poder pagar a empresa ou não? Quem que tinha esse conhecimento? Para falar que o valor dessa nota foi executado na empresa em obras para poder pagar, porque não vai pagar uma etapa da obra se não foi executado. Mesmo que ele emitiu a nota para fazer um fechamento, não poderia se pagar essa empresa se ela não executou essa etapa. Essa informação que o senhor está dizendo em relação à execução da obra, para nós técnicos na área financeira, se comprova pelo atestado do engenheiro. O engenheiro vai lá, verifica se está feito ou não, atesta se está executado ou não, e a gente faz o pagamento conforme esse atestado. Isso é o que a gente usa de praxe, sempre usou. Depois que eu tive a primeira vez aqui, que o Avelino falou de um relatório circunstanciado que a gente nunca pediu, até levei em conhecimento lá, falei, a gente precisa procurar saber desse relatório e se precaver e começar a pedir isso no futuro, que a gente até então nunca pediu, sempre foi baseado no atestado do setor de engenharia para fazer as liberações de pagamento. E além do engenheiro, quem mais que fazia essa conferência na obra para realmente ver se podia pagar? Quem acompanhava a obra, o secretário de obras... Toledo de Mendonça. No geral todas assim. Todas eram o secretário de obras que estava sempre acompanhando e o engenheiro que dava o laudo. Estava sempre visitando as obras. Não, além do engenheiro, quem é que fazia mais essa conferência aí? Não, conferência da atestado dizer, só o engenheiro que dava o laudo. Agora, quem acompanhava a execução da obra, o engenheiro e o secretário de obras também acompanhavam. E quem era o secretário Davi Marconato? Davi Marconato, isso, em dezembro. Dezembro de 2014. Davi Marconato. Ele acompanhava também o andamento da obra. Certo. Eu queria só fazer uma pergunta que acabou entrando, eu lembrei do fato. O Dora alegou que os atestados que ele emite, diz que não é pagamento, para executar pagamento, diz que é um mero conferência, ele falou pra gente, é mera conferência. Bom, essa informação eu não posso afirmar para você que
Foi o que ele que falou. legalmente seja de primeira conferência ou não. Eu sei que no dia a dia da contabilidade, na execução, é baseado nesse documento. Que Se agora, servia para liberar o pagamento, pagamento. é baseado nesse documento. Se esse documento não tem valor legal, aí eu não sei te informar. Se É o que ele falou pra gente. eu não sei dizer, a gente sempre se baseou nele. Agora, se esse documento que ele está dizendo que não tem valor legal, que é só uma mera declaração, se for isso mesmo, eu desconheço a informação. A gente fez com base nele, mas É isso. Na questão do comparecimento na Secretaria de Finanças para questão de pagamento lá, para requerer o pagamento, do que se trata a questão do senhor Carlos Eduardo Douglas, o senhor afirma que ele esteve na oportunidade desses 4 pagamentos. deixa eu voltar para esclarecer esse fato aqui, que parece que está meio confuso assim, para não ter problema. Não, às vezes eu estou sendo confuso na minha fala, não que o senhor está confundindo, desculpa. É assim, ó, quando foi feita essas notas, foi feito o atestado dele. Se você pegar a cronologia aqui, o senhor vai ver que o atestado dele foi emitido todo na mesma data. Ele emitiu os atestados todos na mesma data, ele atestou todo o serviço na mesma data. Dia 16, dia 23, os atestados das 4 notas é na mesma data. Sim. Aí ele entregou tudo liberado. Você pode ver que todos os atestados dele, da primeira até a última, vai ser na mesma data. Ele não fez atestados conforme a execução, ele atestou todos na mesma data. Olha lá. Continua. Aí a contabilidade fez o serviço dela e encaminhou para a tesouraria. E aí não tinha, como já não ia mais servir para a educação, esse pagamento ficou lá esperando a entrada de dinheiro no caixa para poder ser liberado. Então, conforme ele falava para as meninas lá, avisava, ó, já concluiu mais uma etapa, pode liberar, a prefeitura liberava. E aí foi liberando a posterior essas notas aí, por isso que ele foi lá fazer essa liberação. Porque ficou parado lá. Que ele teve... Pois é. Eu falo assim, que teve tempo de ir lá, essa nota foi emitida em dezembro e o último pagamento foi em fevereiro, né? Então eu ia falar que o engenheiro responsável lá, se ele não fosse uma mera declaração, ele não tivesse certeza, ele teve tempo de avisar o setor financeiro, o prefeito, procurar alguém para falar que não estava executando. E mesmo assim ele ia lá e afirmava que os pagamentos estavam feitos, que estava executado e que podia ser pago. Em janeiro. Em janeiro e fevereiro, porque o último pagamento é fevereiro, não foi? Teve 60 dias da emissão da nota para ele comunicar, verificar, falando, ó, não está executado, não paga. E durante esse período ele frequentou lá a secretaria? Não, na verdade não frequentava a secretaria, ele ia ali porque como esse pagamento depois ficou na tesouraria esperando só a liberação para fazer cheque, ele avisava as meninas da tesouraria, falava assim, ó, já está liberado, ou ele me procurava e falou, ó, já está liberado lá mais uma parte da obra, pode fazer o pagamento. Aí foi feito o pagamento. Porque como estava essas notas emitidas já. Então, vou voltar a perguntar para o senhor, só para a gente esclarecer. Claro, estamos aqui para isso. Na questão dos 4 pagamentos, quando o senhor no depoimento do senhor, o senhor disse que após o engenheiro Carlos Eduardo Dora emitiu o atestado, ele procurava a Secretaria de Finanças, pedindo a liberação do dinheiro, argumentando que a obra já tinha sido concluída. Nesse caso, o senhor disse que é só com relação a essa obra do Toledo. Mesmo porque, só para esclarecer um outro fato, mesmo porque nesse período que foram feitos pagamentos aí, o senhor Davi deixou de prestar serviço na prefeitura. Então, talvez por isso que ele tenha ido pessoalmente fazer essa liberação. Porque geralmente era sempre o Davi que vinha e falava, ele lá e levava as notas, essas coisas assim que eu não disse anteriormente. Aí depois, em final de janeiro, o Davi se afastou da prefeitura em virtude de problema político lá, que ia ter uma eleição para ser disputada. Então aí o Doro que vinha e dizia que estava executado e que podia liberar, ou então falava que, ó, libera o pagamento do menino lá que ele já fez, está fazendo a cobertura, está fazendo o piso, não sei o quê. Aí o Doro que fez esse papel aqui, antes era o Davi que fazia. Isso. O processo de pagamento era que era entregue, a empresa protocolava lá um requerimento requerendo a vistoria do engenheiro. Isso. O engenheiro, pela lógica, o engenheiro ia até a obra, fazia o atestado,
mandava o atestado para o almoxarifado, recapitulando aqui o que o senhor nos explicou outro dia. isso. Os locais que a nota passa são esses. Agora, se vai com o atestado para cima ou para baixo, eu não sei, mas a nota chega, vai no engenharia, a engenharia faz uma conferência do que a empresa diz ter executado para poder fazer a liberação. Estando conferido, estando atestado, o mesmo que ele não atestou, eu acho que mas ele geralmente está atestado, porque não vai fazer, não vai passar para outro setor central. Vai lá no almoxarifado só para fazer aquela BRM que eu falei lá, que entra no sistema e dá baixa, e já volta para a contabilidade para poder fazer a liquidação e pagamento. E aí faz a liquidação do pagamento, vai para a tesouraria para fazer o cheque. Emitir o cheque para o prefeito assinar, Isso. o coordenador de despesa assinar. Isso. E quem conferia esse processo lá na Secretaria de Finanças, na Secretaria do senhor? Ali ninguém, quem monta o processo lá são as escriturárias, cada vez cai na mão de uma ali. Não tem E quem confere isso? Não confere, isso daí vai, assim, se tem uma pessoa específica para conferir, não tem, teria que ser o ordenador da despesa, na hora que ele vai assinar o cheque ele tem que fazer a conferência. Na contabilidade ela simplesmente confere os documentos necessários que ela entende para dar andamento no processo, monta o processo e encaminha. Ela vai ver se tem uma assinatura atrás, se tem um atestado, se tem as certidões negativas, se tiver tudo isso daí, ela vai lá e faz a capinha e o procedimento e encaminha para pagamento. Então tá bom. Não sei se tiver alguma dúvida. Não, era só Certo. Obrigado, senhor Robson. Obrigado. Vamos pegar um minutinho.